pessoal, eu sou o Guilherme Novaes, especialista em investimentos do BB, e esse é o Carteira Sugerida de Abril. Hoje eu tenho comigo o Vinícius, que está lá em São Paulo, e vai falar um pouco com a gente sobre renda variável. Tudo bem, Vinícius? Tudo bom, Guilherme? Isso aí, hoje eu vou falar um pouquinho sobre renda variável, mercado de bolsa, né? Bacana, Vinícius. Acho que vai ser importante aqui, antes da gente começar, passar uma contextualização do que a gente está vendo sobre esse momento. Nós estamos atravessando aí uma grave crise financeira, tá? A maior aí, pelo menos desde 2008, e ela tem impactado os mercados financeiros de uma forma muito profunda. A principal causa disso, em nossa visão, são os impactos econômicos decorrentes aí da pandemia do coronavírus, que tem afetado praticamente todos os países, mas adicione-se a isso, Vinícius, nós temos uma crise de petróleo concomitante. Estamos observando aí a maior queda de preço desde 91, durante a Guerra do Golfo. Isso tem contribuído para amplificar os efeitos dessa crise. No Brasil, a situação não é diferente, né? Nós estamos inseridos nos mercados globais. Nós vimos aí a Bolsa Brasileira com a maior queda mensal dos últimos 23 anos, e alguns outros mercados que as pessoas acreditam ser mais seguros, como a renda fixa, tiveram aí quedas importantes, tá? Tanto em pré-fixados, indexados à inflação, e também no crédito privado. Nesse cenário todo, tá, nossas carteiras elas tiveram um importante papel de proteger o investidor. A carteira aí de perfil conservador com menos 0,77, moderado menos 3,41 e arrojado menos 7,36, mas lembrando que essas quedas foram bem menos intensas do que a gente viu no mercado. Então, quando a gente vê em 12 meses, as três carteiras permanecem no campo positivo. A carteira de perfil conservador com 4,92%, 3,22% para o moderado e 2,62% para o arrojado. E é justamente esse horizonte de médio e longo prazo que deve ser o nosso foco, tá? E é natural que em momentos de crise mais profunda como agora, no curto prazo, essas oscilações venham, tragam uma rentabilidade negativa, mas que lá na frente, em um momento de retomada e otimismo, esses ganhos voltem a ficar no positivo. Bom, Vinícius, esse é um pouco da nossa introdução, que a gente deve buscar abordar. Eu queria que você falasse aí um pouco mais com a gente sobre o que aconteceu no mercado de bolsa e como estão as nossas carteiras de ações. Está contigo. É isso mesmo, Guilherme. Como você já muito bem explicou, a crise chegou de forma muito forte. E eu acho que, para exemplificar isso, nada melhor do que a gente ver a rentabilidade do Ibovespa, né? O Ibovespa caiu 30% no mês de março. É uma queda muito forte, piores meses da história aí da nossa bolsa. Se a gente pegar 10 dias de março, a gente viu uma queda de aproximadamente 40%. A gente consegue ver com muita clareza, por exemplo, efeito manada. O que é isso? Quando começa a crise, começa a vir as primeiras notícias negativas, os investidores, alguns por causa de sua estratégia, outros por necessidade de liquidez, de caixa, e outros que seguem, por exemplo, a análise gráfica, começam a vender em série, e aí outros investidores, sem muitas vezes saber por quê, ou saindo de sua estratégia, também desfazem de suas posições somente por seguir o que a gente chama de seguir a manada, seguir o restante. E isso faz com que intensifique a queda. Falando um pouquinho sobre as carteiras, a carteira fundamentalista, ela teve uma rentabilidade negativa no mês de março de 31,2%, enquanto a carteira 5+, caiu 37,2%. Só que, como você mesmo já introduziu esse assunto, Guilherme, é importante a gente sempre frisar para os nossos clientes, para os nossos investidores, manter o foco na sua estratégia de alocação, manter o foco no médio e longo prazo, que é o objetivo da maioria quando busca mercados de risco, principalmente o mercado de renda variável. E quando a gente olha, por exemplo, em 12 meses, tanto a carteira 5+, quanto a carteira fundamentalista estão com rentabilidade superior ao Ibovespa. A gente ainda espera um mês de muita incerteza, de muitas dúvidas e de muita volatilidade. Lembrando que volatilidade é sinônimo de risco. Por isso, nas nossas carteiras, a gente optou por papéis mais defensivos, por empresas com uma solidez maior, com uma posição de caixa mais confortável, que tendem a se comportar com pouco menos de queda em momentos de queda abrupta da bolsa. Então, da minha parte é isso, Guilherme. Eu passo a bola para vocês aí para falar um pouquinho do que a gente tem de estratégia para as nossas carteiras para o próximo mês. Bom, legal, Vinícius. Então, quando a gente olha para frente, a gente compartilha muito dessa visão de que os mercados devem continuar voláteis no curto prazo, e isso acabou se refletindo um pouco nas mudanças que a gente fez nas carteiras para esse mês, tá? Nós estamos mostrando aqui na tela como ficaram as nossas alocações para os três perfis.
Os detalhes tanto da carteira de ações quanto das carteiras de alocações podem ser vistos aí no nosso link, no nosso site. Nós temos enxergado, diante dessas quedas, Vinícius, uma oportunidade de preço bastante interessantes. Agora, como o risco permanece elevado, o que nós temos buscado fazer é procurar oportunidades relativas. O que é isso? É olhar dentre as classes de ativos aquelas que estão com um potencial de retorno interessante, mas com um risco adequado a esse potencial de retorno, né? Então, o que a gente chama de retorno ajustado ao risco. Para dar um exemplo disso, tá? Na renda fixa, por exemplo, nós trouxemos aí uma maior alocação em pré-fixados, onde a gente enxerga que houve uma abertura de taxas que justifica essa alocação maior, em detrimento dos indexados à inflação, que tem uma característica de serem um pouco mais longos. As taxas abriram bastante também, tá? Eles estão com um retorno interessante, porém o risco ele é maior. Logo, a gente optou aí, nesse momento de maior volatilidade, por essa preferência por pré-fixados sobre indexados à inflação. Em relação à renda variável, né, como a gente bem tem falado, né, é um mercado de mudanças mais intensas. Nós estamos propondo a manutenção do nosso posicionamento, tá? Apesar da queda de 30% e o preço parecer sim ser interessante, nós não descartamos novas quedas e não descartamos que essa volatilidade se permaneça elevada, mas aqui é importante destacar o seguinte fator: é importante também manter as posições, tá? Isso por quê? Quando a gente pensa numa disciplina de investimento, um horizonte de longo prazo, a diversificação, ela, além de ter esse papel de proteger o investidor no momento de queda, ela também tem o papel de capturar os ganhos na retomada. É importante que você mantenha suas alocações para que, quando essa crise passar, você possa capturar os ganhos. Se forem efetuados resgates, não será possível participar dessa retomada. Dado o seu perfil de investidor, você tem aí alocações em risco muito maiores do que a gente indica, aí sim, nesse caso, a gente recomenda uma adequação. Bom, Vinícius, do racional de alocação é um pouco disso. Você quer complementar aí com alguma coisa? É importante a gente olhar um pouquinho para o passado. A gente sabe que a economia se comporta em ciclos, né? Isso a gente sabe bem. Momentos de euforia, momentos de pico, mas momentos também de crise, momentos de queda. E na nossa bolsa não é diferente disso. A gente sabe que a gente já passou por inúmeras crises e a gente sempre se recuperou. Por exemplo, trazendo aqui 2 dados interessantes, na crise de 1998, a crise financeira russa, o nosso mercado brasileiro apresentou uma queda de aproximadamente 56%. Entretanto, 6 meses depois, ela já tinha retornado praticamente para os patamares anteriores a essa crise. E a mais recente, que está na cabeça de todo mundo, 2008, nossa bolsa caiu aproximadamente 60%. Aproximadamente 12 meses, um pouco mais, a gente já tinha visto nossa bolsa voltar para patamares muito próximos do que estava anterior a esse período. Então, da minha parte é isso. Fica aqui a nossa dica, que mantenham a calma, ajam com racionalidade, tentem deixar um pouco o emocional de lado, busquem se informar, mas claro, informações confiáveis, fontes confiáveis, e se for preciso, busque orientações do gerente, busque orientações dos nossos especialistas. Bacana, Vinícius. E até mesmo para ajudar nosso investidor aí a conseguir informações, o BB passou a disponibilizar aqui no YouTube uma playlist de podcasts. Então, diariamente a gente tem trazido nosso especialista da gestora de recursos da área de mercado de capitais para falar sobre estratégias, investimentos, cenário econômico e outros assuntos aí que sejam bem relevantes, tá? Nós temos também o nosso site, bb.com.br/carteira sugerida, onde além de publicar o que a gente está falando aqui, né, o nosso conteúdo das carteiras mensalmente, nós trazemos também aqueles assuntos que são os mais relevantes durante esse período de crise. Bom, acho que o recado é esse e, pessoal, nos vemos nas próximas. Obrigado, tchau. Muito obrigado, gente. Tchau.